Me mudei para um sítio querendo, com a intenção de me isolar, e foi aqui que eu conheci o que é viver em comunidade e a importância da comunidade. Quer entender? Vamos lá! Oi, eu sou a Paloma, eu tenho esse canal, Uma Vida com Raízes, e eu falo aqui sobre mudança de vida, né? Da cidade para o campo, maternidade, artesanato, educação. E eu acho muito interessante quando as pessoas conhecem a gente, nossa família, nossa história, que elas se admiram muito com a nossa coragem, né? Elas falam isso. Como vocês tiveram coragem de sair da cidade e viver no campo. E essa transição tão rápida, né? Que a gente não teve planejamento, a gente só veio. E muitos falam a frase: eu também queria ter essa coragem de me isolar. E eu sempre fico pensando sobre esse isolamento que a gente sente, né? Muitas vezes é parte desse sentimento que as pessoas querem ir pra roça, querem ir morar no campo, morar de uma forma distante, uma vida remota. E cada vez mais jovens estão querendo isso, né? Não é mais um desejo de pessoas mais velhas e aposentados, como é geralmente que acontece. E aí eu lembro desse meu sentimento de querer me isolar, né? E parte disso vem do não pertencimento. Eu não me sentia pertencente à cidade mais, porque o estilo de vida da cidade, né, a forma como tudo é muito correria, tempo é dinheiro, né, ela não cabe quando se é uma família, se você é família, né, não é feita para famílias, para crianças pequenas. Pelo menos no centro urbano que eu morava, não tinha essa possibilidade de você ir fazer um passeio com o seu filho sem medo. Não existe. Mas como eu nasci na cidade, meu marido nasceu na cidade, crescemos na cidade, a única forma possível de se viver é nascer, crescer, estudar, trabalhar muito, se aposentar e descansar. Né? Essa é a única possibilidade de vida. Então, quando eu me tornei mãe, eu queria muito, né, me aprofundar na maternidade, viver as fases das crianças, ter esse privilégio, que não é fácil, né? Você tem que abrir mão, sim, de várias outras formas de dinâmica familiar para você poder ver seus filhos crescendo e participar de todo esse processo. Mas eu queria isso. E na cidade não era possível, porque era tudo muito desgastante, né? Então, para você conseguir manter um pequeno pedaço de casa, é muito caro. Para você se locomover é caro, vai tempo. Então, tudo era muito difícil, né? Eu sentia isso, essa angústia da cidade. E aí a gente acaba indo pro outro extremo, que é querer se isolar, porque talvez isso resolva essa angústia. Bom, eu não acho isso ruim, porque parte dessa angústia foi por isso que viemos parar aqui, né? Moramos no sítio, numa cidade pequena, uma cidade rural. Inclusive agora está chovendo, então vai ter bastante trovões aí, eu acho, no áudio. Mas aqui nessa cidade pequena, uma cidade rural, 90% rural, eu percebi o que é realmente uma comunidade. Então, quando a gente vivia num apartamento com vizinhos ali por anos, que eu não sabia o nome dos vizinhos, né? Tentava ali ter um contato, era muito estranho. Era o elevador, bom dia, boa tarde, boa noite. Você sente que vive numa comunidade. Você tem um grupo do condomínio, tem um grupo, né, da rua, o grupo do bairro. E aqui não. Aqui na roça eu entendi que existe de fato uma comunidade, porque na roça tem muitos trabalhos que só é possível se tiver muita gente, se tiver pessoas, porque são trabalhos mais pesados, são trabalhos mais demorados, não é uma coisa que se resolve num clique do computador. Então eu entendi que as cidades pequenas e que as pessoas trabalham muito com agricultura, com essas estruturas, né, cuidado de animais, até mesmo aqui tem muita área de preservação ambiental. Então tem acidentes, tem incidentes, né, assim, de cair árvore no meio da rua e fechar uma via. E as pessoas, isso é normal, tá? Não é uma coisa no temporal. Isso faz parte do cotidiano daqui. Cair energia e ficar muitos dias sem energia. Ou até mesmo cuidado de algum animal que você precisa de ajuda do vizinho, de ir atrás de um veterinário. Gente, isso aqui é muito comum, né? Arrumar a cerca, você chamar os vizinhos para ajudar, chamar os amigos. No nosso caso, caiu uma árvore em cima do nosso galinheiro. Foram os nossos amigos, vizinhos, né, que vieram ajudar. Então a gente precisa dessa ajuda humana, é uma coisa muito humana ainda. Então foi uma coisa que eu tive que me adaptar quando eu vim pra cá, porque eu vim achando que eu iria me isolar no sítio, que ia viver eu e minha família nessa bolha,
E, por incrível que pareça, depois de alguns meses, eu sentia falta de pessoas. Então a gente andava na rua, e é uma rua que é bem deserta, assim, não tem muitos moradores. Então, andando nessa rua, eu ficava esperando logo aparecer alguém, né, alguma pessoa, algum outro morador, do vizinho distante, algum conhecido ali, algum rosto conhecido, porque eu sentia essa necessidade de conversar com as pessoas, né? E aí eu comecei a rever tudo isso, que o isolamento não é a solução, né? E vivemos mais fechados aqui, sim, você vive menos contato social diário, né, assim, com outras pessoas. No meu caso, que eu fico o dia inteiro no sítio. Então, por exemplo, na rua é muito diferente a forma como as pessoas conversam com você, né? Seja em qualquer momento do dia, as pessoas param para te ouvir, as pessoas perguntam se você faz amigos, né? Se você tem nem amigos, eu digo, mas se você tem alguma coisa em comum com aquela pessoa, elas vão lembrar de você e vão te oferecer coisas, né? No sentido de ajuda. Então, no meu caso, eu tenho uma amiga, uma conhecida daqui da região, que a gente gosta muito de falar sobre plantas quando a gente se encontra. E ela, sempre que ela passa no meu portão, ela deixa uma mudinha de planta que ela lembrou de mim. Isso pra mim era uma coisa muito estranha, vindo da cidade, sabe? Eu fiz um vídeo uma vez, um dos primeiros vídeos aqui do canal, eu acho que eu nem deixo ele disponível, porque eu só liguei a câmera e gravei assim, que foi de um caso que eu fui atrás de um moço da região que criava galinhas, e cheguei lá, era outro senhor que morava. E o senhor me chamou pra entrar, e eu achei aquilo muito estranho, né, entrar na casa de uma pessoa, num sítio, né, e nós passamos a tarde inteira conversando, assim, horas conversando, sentados num sítio, com as crianças, assim, brincando, um senhorzinho, bem senhorzinho. Isso é uma coisa surreal na cidade grande, isso não acontece, você entrar na casa de alguém que você não conhece e conversar, sem nenhum perigo. Isso não acontece, né? Então, eu ainda me adapto, assim, tô me adaptando a essa nova forma. Eu tô sempre em alerta, né? Acho que isso é uma coisa que a gente se assusta muito, quem vem da cidade para uma cidade menorzinha. A outra questão que todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Então, as pessoas são famílias, são grandes famílias. Então, as referências aqui são pessoas, né? Então, se você quer ir na casa de alguém, quer ir na casa de uma pessoa e você vai perguntar essa informação para alguém, eles não vão te falar o nome da rua, o número da casa, o nome da chácara. Eles vão te falar o nome do vizinho, o nome do outro vizinho, se ele mora perto do pai dele. E você não sabe essas informações. Então, assim, você acaba tendo que conhecer mesmo as pessoas, as histórias, as famílias. E eu acho isso muito incrível. Eu acho que isso realmente é pertencer, né? É uma característica de cidade pequena. As pessoas se conhecem e sabem a história da sua família. E para algumas pessoas isso é ruim. Eu acho isso incrível, porque era isso que eu sentia falta na cidade. Então hoje nós temos uma família aqui, nós já conhecemos muita gente. E eu quero, ao contrário, né? De vez eu querer me isolar, eu quero participar das atividades comunitárias da cidade. Então, eu só quis falar sobre isso porque é algo que passou na minha cabeça esses dias, e várias vezes eu percebi isso durante a semana, conversando com um vizinho que passou, que eu nunca tinha visto esse vizinho, e ele começou a falar da história dele, que morava aqui há 20 anos, e a gente já trocou ali informações sobre os animais, e é tudo muito fluido, é muito natural, sabe, assim. E se você sente essa necessidade de se isolar, na verdade, eu acho que isso precisa ser bem revisado, assim, bem certo pra você. Porque às vezes você não tem vontade de se isolar do mundo. É se isolar dessa pressão da cidade, né? Por isso que muitos que querem se isolar vão pro mato, né? E aí talvez chega lá e percebe que não era aquilo, porque não é só se isolar. A gente precisa um do outro. Só que a forma como esse precisar um do outro na cidade, como ela é gerenciada, que é excesso, né? Que é demais. Na cidade você tem que socializar o tempo inteiro, né? Você é obrigado àquilo. E, né, por exemplo, no metrô. Gente, metrô é uma coisa terrível, assim, na minha concepção. Mas você tem que fazer aquilo todos os dias, o tempo todo, e lidar com pessoas que
não são responsáveis, que não têm respeito, isso sim é cansativo, né? Enfim, então se você já sentiu essa vontade de morar no meio do mato, naquela casinha no alto da montanha, e já passou pela sua cabeça como que as pessoas fazem isso, por que as pessoas fazem isso, essa é a minha opinião, essa é a minha visão, e essa é a minha grande surpresa vindo morar na roça, essa comunidade, esse senso de coletivo que é diferente da cidade. Se isso fez sentido pra você, deixa um comentário aqui, um curtir, deixe sugestões do que você gostaria de saber dessa vida, dessa transição de vida para os próximos vídeos, tá bom? Beijos, tchau!